Após seu pai perder a vida, duas garotas começam a ser perseguidas por uma entidade maligna, sorridente e silenciosa, que está decidida a exterminá-las. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet. Hoje nós recapitularemos a história do filme Jester, A Morte Sorri, de 2023. Então preparem-se, é hora do recap! Na véspera de Halloween, um homem chamado John está indo para casa quando começa a ser perseguido por Jester, uma entidade mascarada e de terno laranja. No caminho, o homem vê uma criança observando em um beco escuro, mas decide apenas ignorar e continuar andando. Poucos metros à frente, a garota volta a aparecer no seu caminho e John fecha os olhos o mais forte que consegue, fazendo a alucinação desaparecer. Pensativo, o homem pega uma foto Polaroid e é revelado que a menina que ele está vendo, na verdade, é a sua filha. Depois de algum tempo observando a fotografia, John decide ligar para a garota, que hoje já está adulta. Para surpresa de John, Emma atende e ele aproveita a oportunidade para se desculpar por tudo que aconteceu, sem imaginar que Jester já está logo atrás o observando. Apesar das desculpas, Emma ainda não é capaz de perdoá-lo e é bastante dura com John, xingando-o e desligando na sua cara. Enquanto o homem chora, Jester aparece atrás dele e toca o seu ombro, fazendo John se virar. Percebendo o estado do humano, a entidade começa a zombar da sua cara e tapa sua boca para que ele pare de falar. Jester então faz uma corda aparecer simplesmente do nada e começa a apertar o pescoço de John, fazendo o cosplay de Hidan e puxando sua própria gravata para levantar o humano no ar. Depois de alguns segundos com a corda no pescoço, John perde a vida e Jester faz ele levitar para fora da ponte, soltando-o lá de cima. No dia seguinte, o funeral de John acontece e Emma decide aparecer, apesar de evitar contato com todos os outros. Diferente dela, Jocelyn, a filha que John teve com outra mulher, aparenta estar bem abalada e recebe as pessoas que vieram prestar uma última homenagem para o seu pai. Quando chegam para o funeral, os amigos de Jocelyn cumprimentam a amiga e perguntam sobre Emma, ficando surpresos com o fato dela comparecer. Afastada de todos, Emma liga para a mãe e avisa que o funeral já acabou, além de contar que conversou com Jocelyn e marcaram um encontro para essa noite. Enquanto conversa com a mãe, Emma vê Jester dançando ao lado do caixão de John e comemorando de uma forma bizarra, mas desaparece misteriosamente assim que a garota se vira. Atrás das árvores, Jester observa Emma ir embora quando dois funcionários do cemitério aparecem e pedem para que ele saia. Em vez disso, a entidade se senta em uma cadeira e coloca os pés sobre o caixão de John, o que faz um dos funcionários pegar o celular para chamar a polícia. Enquanto ele liga, o outro homem cai no chão simplesmente do nada e bate com a cabeça em uma pedra. Desesperado, o colega fala com um serviço de emergência e pede uma ambulância para socorrê-lo. Quando se aproxima do amigo para ver se ele está respirando, o homem percebe que seu cadarço foi amarrado e que por isso ele caiu. Nesse momento, a atendente pergunta onde eles estão para que consiga enviar uma ambulância. Mas antes de responder, o funcionário começa a engasgar e cuspir sangue. Simplesmente do nada, uma maçã sai de dentro da boca do homem, que morre sem entender o que aconteceu. De noite, Emma vai até o encontro com Jocelyn e se senta ao lado dela para conversar. Tentando ser simpática, Jocelyn oferece uma bebida e agradece por ela ter vindo, puxando vários assuntos para tentar manter a conversa agradável. Depois de muitas garrafas, Jocelyn toma coragem e entrega um envelope para Emma, mostrando a foto que estava no bolso de John no momento em que ele supostamente tirou sua vida. Assim que vê a Polaroid, Emma fica visivelmente incomodada e é extremamente grossa com sua meia-irmã. Percebendo que ela não pretende se aproximar, Jocelyn pergunta por que Emma veio até o funeral, e ela conta sobre o dia em que John abandonou ela e sua mãe. Emma diz que odiou o próprio pai desde esse dia, e que o sentimento aumentou ainda mais depois de descobrir que ele se casou com outra mulher e teve uma segunda filha. Por fim, Emma diz que veio até o funeral em busca de paz, ao confirmar que John
realmente morreu, mas que nada mudou e continua com as mesmas emoções negativas, mesmo após ver o caixão. Depois da discussão, Emma vai embora com raiva e Jocelyn pega a foto de volta, saindo do bar bastante chateada. Na rua, Emma está indo para casa quando se encontra com Jester, que tenta fazer alguns truques de mágica para ela. Sem cabeça para isso, Emma ignora e continua andando, porém a entidade se teleporta para frente dela e oferece o baralho para que ela escolha uma carta. Assustada, a mulher corre para dentro de uma loja de conveniência próxima, de onde fica observando o sujeito mascarado. Depois de algum tempo esperando, Jester vai embora e começa a andar pela vizinhança. Enquanto o maior pega várias guloseimas do pote, o menor é mais educado e pega apenas um por casa. Ao ver isso, Jester faz uma mágica com o menor e lhe dá mais um doce de presente, o que faz o mais velho se aproximar dizendo que o truque foi ruim. Como forma de punir o garoto, Jester pega os doces dele e começa a colocar na bolsa do mais novo. Querendo recuperar as guloseimas, o jovem tenta pegar tudo de volta, porém Jester impede, fazendo seu braço aparecer dentro da bolsa para segurá-lo. Com medo, o garoto mais velho corre desesperado e o menor vai logo atrás, deixando suas bolsas para trás. Em casa, Jocelyn termina de distribuir doces para as crianças e vai para o sofá assistir alguns filmes de terror antigos. De repente, a mulher percebe uma silhueta na janela e ouve algumas batidas na porta. Assustada, Jocelyn fica observando a silhueta até que um dos seus amigos chama por ela, deixando a garota mais tranquila. Já do lado de dentro, os amigos começam a conversar sobre o festival que acontece no Halloween e um deles pergunta se Jocelyn não quer ir. Porém, a garota costumava ir com John e recusa o convite, dizendo que não é uma boa ideia. Na loja de conveniência, Emma compra uma bebida e sai andando em direção ao hotel, quando Jester reaparece na frente dela. Cansada de fugir, a garota tenta conversar com um estranho, que mais uma vez oferece o baralho. Mesmo achando estranho, Emma pega uma carta, memoriza e a coloca de volta no baralho. O mágico mascarado então embaralha as cartas e pede para ela pegar a do topo. Mas Emma não fica nada impressionada com o truque e sai andando na direção contrária. Depois de algum tempo, Emma percebe que o mágico ainda está atrás dela e se vira para empurrá-lo, derrubando sua garrafa no chão. Jester então se abaixa para pegar um caco de vidro e Emma pergunta se ele quer eliminá-la. Diferente do que ela estava imaginando, a entidade utiliza o caco de vidro para cortar o próprio pescoço, fazendo jorrar uma pequena quantidade de sangue na cara dela. Enquanto Emma tenta entender o que aconteceu, Jester se levanta todo duro e bugado. Apavorada, Emma corre para um beco tentando fugir, enquanto Jester caminha lentamente atrás dela. Em casa, Jocelyn conversa com os amigos sobre o que vem depois da morte, quando Liam diz para ela não se preocupar, afirmando que o cemitério é o final de tudo. Chateada com o que ele diz, a garota vai para o antigo quarto de John e se senta em uma cadeira para observar as fotos da família. Enquanto ela relembra alguns momentos, o fantasma de John aparece sentado na poltrona atrás dela, o que deixa Jocelyn ainda mais assustada. Achando que está delirando, a garota volta até seus amigos e pede para ir até o festival, afirmando que precisa se distrair de algum jeito. No local, Jocelyn segue os amigos, enquanto vê várias coisas que fazem ela se lembrar do pai, como pessoas aleatórias com as roupas de John e com uma corda no pescoço. Nesse momento, o grupo chega no brinquedo da Floresta Assombrada e Jocelyn decide acompanhar os amigos, que estão animados. No lugar, o grupo acaba se separando e Jocelyn vai parar em um bioma cheio de cordas, o que faz ela se lembrar de John. Ainda assim, a moça consegue atravessar a floresta e vai parar numa outra parte que está cheia de abóboras assustadoras. Seguindo a trilha, Jocelyn encontra uma cabeça de palhaço gigantesca e decide entrar pela boca. Lá dentro, a mulher assustada vê as pernas do seu pai pendurado e começa a entrar em estado de choque, ficando ainda pior quando uma das suas amigas aparece de surpresa atrás dela. Abalada, a garota corre pro lado de fora e começa a chorar com saudades da mãe e do pai.
Jocelyn lamenta dizendo que achava que ainda poderia ter alguma família e por isso tentou se aproximar de Emma. Mas isso não deu certo e agora ela se sente totalmente sozinha. Na loja de conveniência, Emma chega toda suja de sangue e tenta contar ao atendente sobre o que viu. Porém, o homem acha que ela está delirando por conta da bebida e não acredita nela. Como a mulher se recusa a sair, o funcionário liga para a polícia e Emma novamente tenta explicar o que viu. Mas novamente os agentes não acreditam que um homem mascarado se levantou depois de tirar a própria vida. Enquanto tenta se explicar, Emma vê Jester entrando na loja e andando de um lado para o outro até parar atrás dos policiais. Ao ver o homem mascarado, os agentes perguntam se ele já viu Emma antes e pedem para que remova a fantasia. Porém, Jester apenas ignora e se teleporta para trás da garota. Depois que Emma se afasta, a entidade pega uma algema do bolso e prende no próprio pulso, fazendo o objeto parar no braço dos dois policiais. Enquanto eles tentam entender o que aconteceu, Jester enfia a cabeça do policial dentro da sua cartola e puxa o objeto de volta, deixando apenas o pescoço vazio. Desesperado, o outro policial remove a algema e atira na direção do monstrengo, que segura o projétil como se não fosse nada. Aproveitando que ele está ocupado, Emma sai da loja e corre pelas ruas. Porém, logo Jester finaliza o segundo policial e vai atrás dela. No festival, Jocelyn está sentada com os amigos quando vê o fantasma de John passando diante dos seus olhos. Cansada de fugir, a garota se levanta e vai atrás dele, deixando Liam sozinho com Jester. Em mais um truque, a entidade pega alguns copos e esconde um objeto embaixo de um deles, pedindo para que o homem adivinhe onde está. Quando o estranho termina, Liam aponta o copo do meio e Jester mostra que o objeto mudou de cor, o que deixa o homem impressionado. Continuando o show, Jester levanta o segundo copo e revela que vários dentes estão lá dentro. De repente, toda a arcada dentária de Liam some e sua boca começa a sangrar. Enquanto seu amigo é vítima da entidade, Jocelyn vê John se aproximando da sua versão mais nova e fica parado observando. Na mesa, Jester levanta o terceiro copo e revela que tem outro objeto aleatório lá embaixo. Quando Liam acha que se safou, a entidade mostra que ainda tem algo preso dentro do copo e dá um tapa no fundo, fazendo os olhos do rapaz caírem na mesa. Ouvindo os gritos de dor de Liam, as garotas tentam carregá-lo até a saída, enquanto chamam Jocelyn para ir embora. Porém, Jester se aproxima e quebra a perna de uma delas, além de deixar a outra sem voz. Enquanto a entidade se aproxima de Jocelyn, Emma corre pelas ruas da cidade até ficar exausta, parando para descansar em frente a uma biblioteca. Nesse momento, sua mãe liga e começa a rir da cara de Emma, perguntando por que ela está com medo de um bobo da corte. Continuando, a mulher diz que nada disso estaria acontecendo se ela fosse mais amigável e que por isso todos se afastam. Nesse momento, Jester aparece em frente à livraria e conversa com Emma utilizando a voz da sua mãe. Cansada de fugir, a mulher pergunta o que ele quer e Jester começa a falar sobre Jocelyn, dizendo que ela se esforçou para que as duas fossem próximas, mas que agora é tarde demais. Confusa, Emma pergunta o que Jester fez com Jocelyn e a entidade diz que ela não deveria se importar, já que nunca quis saber dela antes. Mais determinada, a mulher repete a pergunta e a entidade diz que ela é livre para ir embora sem olhar para trás, assim como John. Jester então diz que se ela fizer isso, logo Jocelyn será esquecida e Emma poderá viver a sua vida em paz, mas afirma que se quiser continuar jogando, ela deverá ir até o final. Determinada, Emma diz que não vai embora sem Jocelyn e Jester a parabeniza por sua escolha, dizendo que ela finalmente aprendeu algo novo. Enquanto a entidade dá risada, Emma vê o espírito de John na ponte em que ele se jogou e corre até lá para conversar com ele. Desesperada, a garota implora para que ele não faça isso e pede para conversar. Porém, John responde que tentou dialogar naquela noite e foi rejeitado. Ainda com a corda no pescoço, o espírito diz que ela é a culpada por sua morte e que tudo poderia ser diferente se ela tivesse aceitado conversar.
Arrependida, Emma pede perdão e chama John de pai pela primeira vez. Porém, o homem continua a culpando e coloca a corda no pescoço da moça. De repente, o objeto começa a se mover sozinho e arrasta Emma para fora da ponte, fazendo ela cair sozinha no meio do cemitério. No lugar, Emma chama pela irmã e encontra a versão pequena de Jocelyn perdida na floresta. Como não a conhece, a menina pergunta se ela viu seu pai e diz que foi abandonada ali. Porém, Emma logo percebe que aquilo não é uma ilusão e segue procurando pela irmã. Enquanto a mulher se afasta, a pequena Jocelyn afirma que é a filha verdadeira e que Emma é apenas uma faz de conta. Porém, a mulher consegue resistir às provocações e continua andando à procura da verdadeira Jocelyn. Poucos metros à frente, Emma vê John e a pequena Jocelyn entrando em uma construção estranha e decide ir atrás deles, encontrando os dois felizes esculpindo abóboras pro Halloween. Ao ver a sua filha mais velha, John diz que nunca quis ter Emma e que ela não passa de um erro. Com uma faca na mão, o homem se aproxima da filha e diz que nunca conseguiu ser feliz por culpa dela, afirmando que mesmo que estivesse com uma nova família, a lembrança de que Emma existia já era o suficiente para tirar a sua felicidade. Nesse momento, John aponta a faca para o próprio peito e enfia a lâmina até o fim. Ao ver Emma chorar, o homem pergunta por que ela está fazendo isso e afirma que a sua morte deveria deixá-la feliz. John então pergunta se ela se sente culpada e afirma que Emma vai ter que conviver com isso pro resto da vida. Sem saber o que fazer, a mulher pede a ajuda de Jocelyn, que se aproxima para zombar dela, dizendo que sente pena e mencionando o quanto ela estava patética no funeral. Mais perto, Jocelyn pega a faca no peito de John e diz que Emma teve a oportunidade de consertar as coisas e desperdiçou, afirmando que ela é um fardo para todos ao seu redor. Por fim, Jocelyn diz que não quer ter que ser obrigada a conviver com Emma e entrega a faca para que ela tire sua vida, afirmando que esse seria seu último ato de bondade pro mundo. Com a lâmina nas mãos, Emma começa a chorar até que se lembra de que nada disso é real, enfiando a faca na barriga de Jocelyn. Nesse momento, a ilusão é quebrada e Emma percebe que perfurou a Jocelyn de verdade, fazendo ela cair no chão enquanto luta para se manter viva. Enquanto tenta ajudar Jocelyn, Jester se aproxima e Emma aproveita para acertar vários golpes de faca no coração da entidade, dizendo que ele é uma doença. Mais calma, Emma diz para Jester que não vai mais fugir e que ele pode fazer o que quiser com ela, desde que deixe Jocelyn em paz. Em vez disso, a entidade apenas vai embora e deixa as duas sozinhas para conseguirem ajuda. Algum tempo depois, Emma está no cemitério conversando com a mãe e diz que está pensando em passar alguns dias com ela quando voltar de viagem. Depois de marcar tudo, Emma encerra a ligação e para na frente da lápide de John, se desculpando por tudo e dizendo que deveria ter conversado com ele naquela noite. Apesar disso, a garota diz que não tem culpa da sua morte e afirma que John fez suas próprias escolhas. No fim, Emma diz que queria que eles tivessem tido uma boa convivência, mas que apesar de tudo, eles ainda têm o mesmo sangue. Ela então afirma que carregará esse fardo até o final, mas que não vai cometer os mesmos erros e seguirá em frente com Jocelyn. Galera, mas e vocês, o que fariam se fossem perseguidos pela entidade Jester? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!